Aleluia. A paz, queridos. Todo mundo em paz? Feliz? Então olha para quem está do seu lado e diga: eu estou muito feliz porque você está aqui para ser cheio do Espírito Santo e ter uma semana vitoriosa, um mês vitorioso, um ano de glória. Amém? Nós estamos voltando de Itália, onde passamos uns 12 dias, né? Mais 10 dias de guerra, de batalhas, mas saímos vencedores. E hoje, quando estávamos ali, o pastor estava ministrando uma reunião da Assembleia, da igreja. O Eliseu ligou e disse para mim falar como foi o culto hoje. Disse que foi muita glória. Então levante sua mão e diga: Itália abençoada, restaurada, grande avivamento chega para você, Itália, em nome de Jesus. Nós vamos ter um grande ministério na Itália, amém? Amém? Gente, tudo gira em torno de profecia nesse período, porque a escola é de profeta, para profetas, é para nos ensinar a sermos profetas, né? E está alcançando o globo, por isso ela é global, é para todos, todas, raça, cultura, e chegou para nós, nesse ministério, porque o pastor Djalma já conhece esse profeta de Deus, e chegou a nossa vez de participarmos deste mover profético global, amém? Então, quando eu estava lá na Itália, o pastor Djalma, que liga para mim sempre, dizendo que me ama, que está com saudade, é recíproco, amém? Então, ele falou: Paulo, dá para você pregar domingo pela manhã? Eu falei: estou dentro. Então, eu estou aqui, amém? Na hora eu orei, porque ele falou falar sobre profecia, profeta, alguma coisa que mova este universo profético. E na hora eu orei e pedi a Deus, e Deus colocou um texto muito simples no meu coração para compartilhar com vocês. Lucas capítulo 7, uma história que todos nós conhecemos bem, porque nos faz bem. Amém? É do versículo 11 até o versículo 17, nós temos a história de uma viúva, mãe de um filho morto. 3 coisas, né? Viúva, mãe de um filho morto. Então, acho que a coisa mais pesada no coração de uma mulher é levar seu filho para o cemitério. Eu acho que não existe dor maior. Eu acho que não existe uma expressão de sentimento maior do que, eu acho. Pode ser que exista, né? Digo isso pela minha mãe, primeiro por ela ter orado tanto por mim, para que eu hoje, com 60 anos de idade, estivesse aqui. Amém? E há 35 anos eu estou aqui, com vocês no reino de Deus. Mas depois vi a expressão da minha mãe sepultando meu irmão, minha irmã, outro irmão. E cada um dos 3, a expressão de dor era a maior possível. A expressão de lágrima, a expressão do rosto e o fonar, o modo de falar, até dizer: por que Deus, o Senhor, fez isto? A dona Ana questionou Deus. Por que Deus, o Senhor, fez isso? Por que não me levou primeiro? Então, parece que não existe uma dor maior. No meio de milhares de vozes, milhões de vozes, aquela mulher estava circundada, cercada por milhões de vozes que falava
que falava e que falava. Mas no meio das milhares de vozes, surge uma voz profética. Amém? Diga para quem está do seu lado: eu preciso ter uma voz profética no meu ouvido, diante dos meus olhos e na minha boca, na minha voz. Levante a mão e diga: Senhor, eu preciso de uma voz profética no meu ouvido, nos meus olhos e na minha boca. Aleluia, aleluia. Levante sua mão para receber esta unção. Plando quer Dio flocenar bias. Estou liberando esta voz ao teu ouvido, uma voz profética no meio de milhões de vozes que te humilha, que te derrota, que te pisa. Uma voz profética vai te levantar, aleluia. Uma voz profética diante dos teus olhos, quando tudo é morte, quando tudo é destruição, você terá a visão do sucesso. Quando a tua voz for silenciada, a tua boca vai profetizar: eu vencerei, aleluia, eu chegarei. Glória a Deus. Meio de milhões de vozes, uma voz muda tudo. Uma fala muda tudo. Quando você lê aqui o versículo 13, diz assim: e vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Uma voz no meio de milhões de vozes. Uma voz que fez tudo parar. Você imagina o que esta mulher ouvia? Primeiro, por ela ser viúva. Segundo, por ter um filho único morto. Então aqui não era uma coisa simples. Não era muito fácil para esta mulher. Tudo que chegava aos seus ouvidos era destruição. Tudo, todas as vozes. Porque quando você lê o versículo 11, você vê que com Jesus, com ele, vinha muito dos seus discípulos e uma grande multidão. Muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Você imagina como vinham as vozes. Jesus vinha em silêncio, mas as vozes se misturavam, vozes de alegria, vozes de júbilo, vozes de adoração, vozes de gratidão. As vozes estavam ali. Os discípulos ouviam o elogio do paralítico que agora estava andando, amém? Do surdo que agora estava ouvindo e dizendo: eu estou ouvindo, glória a Deus, graças a Ele, aleluia, amém? Vozes daquele que estava com a doença letal, mortal, um câncer, outro tipo de doença, e no momento foi curado. No instante, Jesus os curou. Muitas vezes em silêncio, Jesus olhou e o milagre aconteceu. Como aqui, eu estou olhando para você e o milagre está acontecendo. Aleluia! Estou olhando para você, anjos estão sendo liberados por você, a unção de Deus está descendo sobre você, a glória de Deus está descendo, e tu e a tua casa servirá ao Senhor. Por isso levante a mão e diga: 2015 a 2007, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Toda a nossa família será salva, todos os nossos familiares serão restaurados, porque chegou o tempo do grande avivamento.
Você imagina aquela multidão que vinha com ele, muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão curadas, restauradas, ressarcida nos seus valores éticos, morais, sociais, espirituais, financeiros, familiares, restauradas, restituídas, seu direito de ir, seu direito de vir. Era uma multidão em júbilo, as vozes fluíam, mas de repente Jesus vai chegando numa cidade chamada Naim, e de lá vem uma multidão, que é interessante que o verso 14 diz, e vinha uma multidão com ela, com ele vinha uma multidão, com ela vinha uma outra multidão, com ela vinha uma multidão em lágrimas, com ela vinha uma multidão de lamentações, com ela vinha uma multidão de derrotados, de fracassados, com ela vinha uma multidão de acusadores, e as vozes chegavam ao ouvido dela. Ela em silêncio, ouvindo. Chora teu morto, chora a tua miséria, chora o teu choro, chora a tua dor, chora o teu fracasso, chora o teu pecado, chora a tua desgraça. Vozes que entraram no coração de muitos, como eu no passado, como você no passado, ou vozes que ainda estão perturbando pessoas por dentro. Chora a tua miséria, você não vai ser nada, você vai ser um fracasso. E hoje, quando você vê sua vida travada, amarrada, o que você faz? Eu não sirvo para nada, eu não sirvo para ser uma boa pessoa, eu não sirvo para me relacionar, eu não sirvo para ter família, eu não sirvo para nada. As vozes te travam, as vozes impedem você de agir, de reagir, de se compor, de se recompor. As vozes tiram o seu direito de se defender, e você se autoacusa, se autodestrói, se auto-humilha, se autoflagela. As vozes no ouvido daquela mulher era um inferno. Vocês podem acreditar, era um inferno ouvir. Você já sepultou teu marido, e agora vai sepultar teu filho único. Você é uma maldita, você porta uma maldição, você nasceu para morrer na solidão, na miséria. As vozes acabam com a gente quando a gente vive preso por ela. Eu lembro quando eu era criança, eu ouvia coisas que me destruíam. Meu pai falava coisas, batia, torturava, e aquelas vozes nas noites falava muito alto no meu coração. Mas quando houve uma grande tortura do meu pai, quando eu tinha 13 anos de idade, e aí foi aonde eu me rebelei, uma noite inteira, as lágrimas descendo e a voz no meu ouvido: você não serve para nada, seria bom que você morresse. E aquilo alimentou a minha fraqueza, alimentou meu baixo estímulo, alimentou minha autocomiseração, alimentou minha autodestruição. E alimentado por aquela voz, eu pensava no dia seguinte morrer. Se o dia seguinte chegasse, eu queria morrer. E o que eu fiz? Antes do sol brilhar, saí, fui para a beira da estrada, me jogar embaixo de um carro, porque a voz me jogou ali. E uma voz me falava: vai, joga, se atira, acaba com tudo, e acaba tudo aqui. Uma outra voz vinha e dizia: você não pode fazer, porque se você fizer, você vai deixar sua mãe e seus irmãos, e o sofrimento é o mesmo, e não resolve nada, e isso é um fracassado que faz. As vozes me perturbavam, me agitavam, e eu não consegui suicidar, nem voltar para casa.
Fui para a beira do campo, uma voz chegou no meu ouvido: Paulinho, você está chorando por quê? Porque teu pai te bateu? Ele te bate sempre. Olha que voz desgramada que chegou. Desgraçada voz, né? Eu já estou despedaçado, já fui na beira da estrada, não consegui se suicidar, não consigo voltar para casa, não dormi uma noite inteira, corpo todo marcado de tortura, de chicotadas, por dentro tudo dilacerado, uma voz: está chorando, Paulinho, porque teu pai te bateu? Ele te bate sempre, cara. Aquele momento foi terrível. Passei a mão no meu rosto, até tirei as lágrimas. Falei: rapaz, cara, eu não estou chorando porque meu pai me bateu. Eu estou chorando porque eu me sinto incapaz. Eu quero morrer, eu não consigo. Eu quero viver, eu não consigo. Eu quero gritar, eu não consigo. Eu quero ser alegre, eu não consigo. E fui falando para ele o que eu não conseguia, mas que eu queria. Ele olha para mim, dá um sorriso e fala assim: eu tenho a solução para você. Que maravilha. Alguém que tivesse a solução para mim. É assim, gente. As vozes nos perturbam tanto que a gente espera uma voz que nos traga a solução. Que resolva os nossos traumas, que tire os nossos medos, que elimine toda aquela desgraça, aquele cortejo de maldição, aquele cortejo de miséria que vem atrás. Nós desejamos que aquilo acabe. Uma voz: eu tenho a solução. Eu falei: me dá. Se você tem, então me dá. Ele mete a mão no bolso, puxa um cigarro. Eu falei: isso não é a solução. Meus pais não fumam, ninguém fuma na minha casa, minha mãe é crente, ninguém fuma. Ele diz: cara, isso aqui não é cigarro, é maconha. Isso faz a cabeça, isso muda o astral. Aí, tu gosta de jogar bola, tu vai jogar bola do jeito que você gosta. Sabe o que acontece? Tu vai esquecer teu pai, vai esquecer essa parada toda aí, tá entendendo? O couro vai comer, o pau vai quebrar e você vai viver. Poxa vida. Um copo de veneno para mim naquela hora, com o som dessa voz, eu bebia. Quanto mais não fumar uma desgracinha daqui. Fuma esse negócio, vai fazer tudo isso? Aquele rapaz chamava Wilson. Eu falei: vai fazer tudo isso, Wilson? Ele: com certeza. E eu fumei 3 malditos cigarros de maconha. Aquela voz me levou para a penitenciária, me fez marginal, me fez traficante de droga, me fez líder de quadrilha e me botou num calabouço, dentro de uma solitária por 21 dias, sem ver a luz do sol. E só chegava uma refeição por dia, jogado por baixo de uma abertura de ferro da porta. Só entrava ali uma refeição por dia, com horário trocado para te enlouquecer, porque você não viu o sol, um buraco só no chão, onde entrava rato e barata, entra só com a toalha em volta do corpo, e aquela toalha só me serviu para tampar o buraco do rato e barata. As vozes giravam, destruindo tudo, acabando tudo, e lá dentro eu dizia no meu coração: não posso morrer aqui, não posso morrer aqui. Mas eu lutei, mas quando aquela comida chegava, cheirava o feijão estragado, cheiro ruim, mas como nós não podíamos mandar em prato de louça ou de alumínio, vinha num prato de papelão, porque com um desse a gente pode suicidar. Papelão você não consegue se matar, né? Então fazia o que? Amassava o papelão, com aquele comida meia com gosto ruim estragado, e comia porque o papelão tirava o gosto ruim. Mas comia com a palavra no meu coração, a voz: eu tenho que sair daqui e matar eles todos. Então, as vozes, ela leva a gente a tomar decisões absurdas quando a gente está no meio da confusão, no meio da dificuldade. Aonde eu fui parar? Aonde eu fui parar? Dentro
de um calabouço chamado surda na língua prisional. Lá dentro da surda, na língua mais comum, solitária, pior do que o isolamento. Então, as vozes, ela pode nos destruir. Coloque a sua mão sobre o seu coração e diga assim: Senhor Jesus, se até hoje existem vozes que me perseguem e me faz cair e desistir de sonhos, eu quero elas silenciadas hoje, dentro da minha alma, no meu espírito, na minha mente, para a glória de Deus. Diga para quem está do lado: você pode. Aleluia, aleluia. Às vezes eu fico lendo isso aqui pensando o que esta mulher ouviu, o que esta mulher escutou. E ela sabia de uma coisa: depois que sepultasse o filho dela fora da cidade, ela não podia voltar mais para a cidade. Porque ela tinha uma maldição que a cidade não aceitava ela. Morte do marido e morte do filho único. Esta mulher é uma maldita, todos os bens materiais, se é que ela possuía, parece que possuía, ficava dentro da cidade, porque toda a cidade estava saindo com ela para o enterro. Toda a cidade ia jogá-la do lado de fora. Você não serve para viver no nosso meio. Outro dia eu ouvi um pastor falar isso para uma ovelha que lhe deu muito trabalho, e ele olhou para aquela ovelha e disse: você não serve para viver no nosso meio. Eu olhei para aquele moço, quando ele saiu assim, eu fui atrás dele e falei: rapaz, Jesus te ama, você serve para viver no nosso meio. Você pode não servir para viver nesta congregação, mas no nosso meio você serve para viver. Procure uma igreja, segue a Jesus e esquece esse maluco que falou isso para você. A lágrima descendo, aquele moço enxugou, me deu um abraço, me deu um beijo e disse: obrigado, pastor. Eu não vou desistir de Jesus. Aleluia, aleluia. Vozes que acabam com a gente, você não serve. Você imagina o que essa mulher ouviu: você é uma maldita, você não serve para viver. Tudo que você produziu pela cidade, tudo que você fez pela sociedade, todo o testemunho que você deu, por um momento, que retrata uma maldição da morte do marido e da morte do filho único, você não serve. Pelo pecado que você cometeu, pelo deslize que você cometeu, você não serve mais. Pela uma situação que aconteceu. As vozes, elas acabam com o ser humano. E a pior coisa é quando você está lá pequenininho, vem crescendo. Eu já fui pequenininho, ainda sou, mas fui bem pequenininho. Mas quando eu era pequenininho de verdade, é engraçado, tem um montão da minha altura que foi rindo. Então veja bem, aquelas vozes eram terríveis, massacravam. Às vezes a pessoa vai crescendo, e ouve o pai dizendo: está vendo? Isso aí não vai dar nada, isso é um burro, ainda enche a boca, é um burro. Aí a mulher responde: é mesmo, só que esquece que pai de burro é jirico, é jumento que é pai de burro, e égua que é mãe de burro. Esquece. Entendendo? Por que chama de burro? Porque o burro é estéril. Burro não produz filhos. Burro só serve para puxar carga. É um animal de força. É uma mistura de dois animais, de duas raças de animal. Da linha do jegue, do jirico, com a égua. Gente, quantas pessoas, às vezes eu fico lendo a história de Caim. É bom meter o pau no Caim, né?
Mas é bom também estudar a história tal do Caim. Porque aí matar o Abel é porque a situação não foi boa, gente. Ele não nasceu já chorando, nasceu, e a primeira palavra falou: mamãe, quando meu irmãozinho nasceu, eu vou matar ele. O Caim não nasceu com a síndrome da morte do irmão dentro dele. Foi toda uma estrutura, as vozes, as situações, os elogios. Tem muitos pais que têm 2, 3 filhos, porque um é mais rebelde, ele diminui o trato. Porque um mostra insegurança, ele diminui. O bonzinho, que tem sempre um que é bom demais. Abre porta, beija, faz tudo. Aí aquele ali chega, a mãe está limpando a casa, ele tira a sandália, tira o sapatinho. É tudo organizadinho. Lá em casa eu via isso. O Júnior, meu filho, que é o pastor, é um desastre. Se entrar no quarto dele, você tem que abrir a porta e pedir licença. Há sujeira, às vezes, para entrar. O outro, que é o doutor, é tudo no lugar, desde criancinha. Então é fácil, de repente, cair para o lado daquele que dá tudo na mão prontinho. E desqualificar o que é o outro. Então, se um estuda muito, você olha para o seu filho e diz: olha, você tem que ser igual ao seu irmão estudioso, senão você vai ser um burro. As vozes, no futuro, elas vão falar. Ela está machucando, ela está ferindo, ela está entrando, ela é uma ponta aguda que vai cortando, vai rasgando tudo, e ela vai machucando e vai violentar aquela pessoa. Se o outro, porque é estudioso, erra, toma uma nota abaixo daquilo que deveria tomar, e já chega chorando com aquele negocinho na mão, como é chamado, que a professora dá? Boletim. Ah, não, filho, a vida é assim mesmo. Um dia você está em pé, outro dia você está sentado. Um dia você está em pé, não está sentado, está caindo, mas você vai levantar. O outro já chega, a mãe já olha e abre, o pai diz assim: é burro mesmo, está vendo isso aqui? Nasceu para ser burro, o infeliz vai ser burro. Não vai servir para nada, não vai ter sucesso na vida. Vai alimentando, a voz vai te autodestruindo. Eu acho que essa mulher aqui, ela estava acabada, destruída. Quando ela saía com aquele enterro, meu Deus, olha bem, presta atenção aí. Nesse versículo 12, quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Você imagina que viagem infernal. Uma viagem sem volta. Um ide sem direito de voltar. Uma passagem de maldição para sempre. Por isso que a Bíblia diz que Deus colocou diante de nós a bênção e maldição. Está diante de nós, nós temos direito de escolher aquilo que a gente quer. Quem quer ser abençoado aqui hoje, levante sua mão. Amém? Coloque a mão no coração e diga: eu quero ser abençoado. Eu jogo fora hoje, pelo mover de uma voz profética, todas as maldições, todas as palavras malditas, sejam silenciadas hoje. Aleluia. Você, igreja, verdade e vida, vai prosseguir, vai prosperar, vai alcançar seu sonho para a glória de Deus. Aleluia. 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 Ah, manasto que aleluia. Eu creio nisto. Eu creio
esse cortejo que te seguiu até hoje, ele vai ter fim. A visão que Jesus tinha daquela mulher era uma visão de trauma, era uma visão de dor, era uma visão de sofrimento. O que Jesus estava vendo e ouvindo pela sua audição eterna, e ouvindo pela sua audição poderosa, onisciente, de longe ele já estava ouvindo. Ele não estava indo para ali por acaso, ou porque errou o caminho, ou porque pegou um talho no caminho, não. Eu vou passar em Naim, porque lá hoje tem vozes malditas e eu preciso silenciá-las. Aleluia! Você não está aqui por acaso, você está aqui porque hoje é o dia da tua vitória, é o dia do teu inimigo cair e você se levantar. Aleluia! Amém? Aleluia! Jesus, pela sua audição eterna, onisciente, ouvia tudo. Pela sua visão eterna, onisciente, via tudo. Aleluia! Aleluia! E quando ele chega naquela cidade, ele tem a visão de perto. E ele ouve tudo. Irmãos, esta palavra do versículo 13 mexe muito comigo, porque diz assim: e vendo-a, ele a viu. Ele a viu, ele tem uma visão da nossa situação, ele tem uma visão do nosso problema, ele tem uma visão das nossas dores, dos nossos traumas, das nossas perdas, tudo que você perdeu até hoje, ele viu, ele está vendo, ele está aqui agora, olhando para mim, olhando para você, olhando para o projeto que vamos ter nessa escola profética, e ele já mandou anjos, e nós teremos uma semana de glória, quem crê aí, igrejas voltarão restauradas, através dos seus pastores que virão, aleluia. Ele vendo-a, se comoveu, olha só que coisa. Ele vendo-a, se comoveu no íntimo dele, Deus. Aleluia. Que maravilha. Oh, que maravilha, Jesus. Feche os seus olhos. Que maravilha, Jesus. Ele vendo-a, se comoveu no íntimo. Amém? Foi comovido nas entranhas. Olhe para mim aqui. Foi movido nas entranhas. Mexeu por dentro dele. Mexeu na sensibilidade dele, na ansiedade dele, foi mexido, tocado. É isto que nós devemos amá-lo, por isto nós devemos amá-lo. Por isso nós devemos dizer: tudo é teu, tudo é para ti, minha vida está no teu altar, eu ofereço meu sacrifício de louvor, de adoração, eu me entrego a ti, aleluia. Porque ele se move no íntimo, na intimidade dele, lá dentro, tudo que aquela mulher passou, todas as vozes, por um segundo, passou na mente onisciente de Jesus. Desceu na mente dele a história daquela mulher. Nós temos duas situações, a morte do marido e a morte do filho. Mas esta mulher tinha uma história para trás, que eu não tenho a leitura e você não tem a leitura. Ele mexe com todo o sistema dela de história, escava desde o útero da mãe até aquele exato momento. Tudo está mexendo, bolentando, fervendo dentro dele.
Aleluia, aleluia. Tudo está acontecendo. Sabe o que está acontecendo agora dentro de Jesus? Por minha causa e por você, uma agitação e um anseio grande de dizer: Paulo, hoje acaba toda essa situação e eu gero um novo tempo de glória para você, eu te dou uma nova esperança. Aleluia. No meio de tudo aquilo ali, Jesus entra pelo meio da multidão, passa no meio de todo aquele povo que falava contra a mulher, aproxima dela e chega no ouvido dela e diz: não chores. Uma voz diferente. Todas as vozes naquele ouvido: chora, chora, chora teu morto, chora a tua dor, chora o teu trauma, chora a tua desgraça. Você não serve, você é o caos, você é a maldição, você matou teu marido, matou teu único filho, perde os teus bens, não volte mais para a cidade. As vozes, e uma voz: não chores. Aleluia, aleluia. Não chores. O susto. Que voz é essa? Que voz estranha é essa que manda não chorar o filho morto? Que voz estranha é essa que pede para mim não chorar a minha dor, o meu trauma? Que voz estranha é esta que chega no meu ouvido e diz: não chores? Não conhece a minha dor, não conhece meu fracasso, não conhece meus traumas, não conhece a miséria que eu vivo nela para dizer: não chores. Mas Jesus estava falando como se tivesse: sua vida foi lamentação, sua vida foi autocomiseração. Você chora desde a infância, você chora desde a adolescência, você chora desde a juventude, você chora desde sempre. E hoje eu quero silenciar o choro da lamentação, o choro da autocomiseração, o choro da miséria, e quero silenciar o choro dessas vozes. Não chores. Coloque a mão sobre o coração. Diga: eu recebo. Chegou o tempo de não chorar mais a minha história de vida. Aleluia. Se você perdeu e te fez mal, não chore mais por essa perda, porque uma grande vitória está chegando. Se alguém pisou em você e pisou na sua dignidade, na sua moral, não chore mais, porque o tempo de alta moral está chegando para você. Se alguém te roubou, não chore o que tiraram de você mais. Se alguém te humilhou, se alguém te espancou com as vozes, com o verbo, chegou o tempo de não chorar mais. Aleluia. Não era o choro pelo filho, não era o choro pelo velório, não era o choro por causa do cortejo, era o choro de uma história de vida. Era o choro dos pedaços que ficou para trás. Era o choro de uma memória que vinha arrastando e que estava levando ela para o ato pior e mais doloroso: sepultar o seu único filho, a pior das dores. Era um choro de uma história. Você vem, ouve grandes sermões, ouve grandes mensagens, canta com esse grupo maravilhoso, chora. Quando sai ali, você é o mesmo, lamentando sua perda, lamentando sua dor, lamentando suas lágrimas, e não sabe o que fazer. Alguém chega e fala do teu problema, você diz: eu acho que eu nasci para isso, eu nasci para sofrer. Você não nasceu para sofrer, você nasceu para vencer. Aleluia, aleluia. Ali o não chora era uma história de vida, era uma história de vida
Jesus estava comoço por dentro, comovido pela história toda, e não pelo ato. Não pelo ato. Uma voz profética, irmãos, mexe com a gente. Mexe com a gente. Eu ouvi muitas vozes proféticas, quando eu era na vida ruim, tinha muitas vozes. Umas diziam que eu ia ser a desgraça que eu fui, e que ia morrer e ser jogado numa vala. Outras diziam, um dia eu te verei no altar da igreja, cheio do Espírito Santo. Mas uma voz que mexeu comigo uma vez, nunca mais vi essa pessoa, também não penso que é gente, aquilo deve ser um anjo que aconteceu. Estava eu e um amigo meu, a gente ia chegando na favela, de repente tinha um senhor muito forte, gordo, para dizer a verdade, com a bolsa desse tamanho, dessa largura, cheia de sandálias para vender. E ele entrando na favela. E quando ele entrando na favela, ia eu um rapaz, que o apelido era até Mocorongo, olha o apelido do camarada. E esse camarada olha para mim e fala assim, aí o cara está entrando na favela com esse produto todo. O nego vai tomar dele, mas quem queria tomar era ele. Eu falei, deixa o cara, meu irmão. Deixa o cara entrar, vender o produto dele e dar um comando para ninguém tomar nada do camarada. Aí quando a gente ia passando, ele falou, oi, vocês dois aí, pode vir aqui? Aí paramos, fomos até ele. Ele olhou para mim e disse assim, eu estou aqui para te dizer uma coisa. Você é salvo e vai ser profeta. Aí tinha um barzinho, fomos andando, ele falando. Tinha um barzinho, entramos no barzinho, na entrada da favela. Aí perguntei se ele queria alguma coisa, ele falou, não, só quero te dizer, e falando coisas profundas, só quero te dizer uma coisa só, agora eu vou embora. Você tem chamado, e toda maldição que está sobre a sua vida, um dia será destruída. Deus te ama. E saiu. Quando ele ia saindo assim, aquele bolsão, esse camarada olhou para mim, um tal do Mocorongo, e disse assim, rapaz, o cara falou com tanta autoridade que eu acho que um dia eu vou ser crente. Falei, qual é, meu irmão? Ficou ouvindo esse maluco, gordo, carregando sandália. Os caras venderam a sandália dele. Aí saímos do bar, tinha uma rua que dobrava, ele dobrou a rua, que não era uma rua boa. Aquela rua não era boa para ele. Aí eu corri para chamar ele e falar, cara, não entra por aí não, só por aqui. Quando eu esse negócio de segundos, quando eu corri, que eu dobrei, cadê o cara e a bolsa? Nem o bolsão, nem o camarada gordão. Sumiram, entrei pela rua, chamei o Mocorongo, falei, vamos descer. Descemos a rua toda, olhamos os becos, cadê esse camarada? Até hoje. Nunca vi um anjo gordo, então não consegui ver. Se um dia eu ver um anjo gordão, foi você, rapaz. Lá no Santa Amélia, no Morro da Interlândia, é você que estava lá. Mas aquela palavra ficou na minha alma, até hoje. Amém? Imagina quando Jesus olhou e falou, está quase acabando essa hora. Imagina quando Jesus olhou e falou assim, não chores. Não chores. Diga para quem está do seu lado, não chores mais. Aleluia. Não chores. Aleluia. Eu sinto uma unção aqui dentro. Uma voz profética está falando no teu coração. Hoje sua vida muda. Aleluia. Quem crê nisso aí, levante sua mão e diga glória a Deus. Hoje o seu emprego vai chegar. Você que mandou currículo vai receber o telefonema na empresa que você quer trabalhar. No meio da crise, teu patrão vai te chamar e aumentar teu salário. Que Deus abençoe o ministério. Aleluia. Amém? Gostou, né? Aleluia. Deus abençoe no ministério. Não é verdade, pastor? Aleluia.
Quem crê que vai melhorar tudo na vida? Não chores, 2015 é o ano do sucesso. É o ano da vitória. É a saída do Egito. É o ano da festa. É os cordeiros sacrificados e ressuscitados. Aleluia. 15 festa ao Senhor. Aleluia. Não chores. A mulher entendeu tudo. Não é o morto. É a história. Não é o meu filho morto. Não é porque meu filho morreu que ele está falando para mim não chorar. É a história. Eu chorei sempre, eu vivo chorando, eu vivo lamentando, eu vivo murmurando. E ele está dizendo, não chores mais, pare. E ele entendeu que não era o defunto, não era o filho morto, não era o velório, não era o cortejo mais, era ela. O problema estava nela, não estava na sociedade, não estava nos que falavam, estava nela. O problema não estava no meu pai, estava em mim. O problema não estava na sociedade carioca, estava em mim. O problema era Paulo Canuto e eu não podia chorar mais. Amém? O problema está gerado em você, quem tem que se libertar é você. Jesus não falou, eu vou ressuscitar teu filho, eu vou mudar a sua história. Ele só disse, não chores. Amém? Quando ela entendeu que o problema não era o sepultamento do seu filho, era uma situação de vida, que toda a família da terra pode passar. O problema não era a morte do seu marido. Todas as famílias da terra podem passar. O problema não era ter uma autocomiseração, porque todo ser humano pode ter. O problema sou eu. A minha lágrima é minha, é um choro de dor, é um choro de autocomiseração, é um choro de insegurança, é um choro de instabilidade, é um choro ruim. Então, não vou mais chorar. Talvez ela olhou para ele e falou, eu não vou mais chorar, mas vou sepultar meu filho. Quando ela fala isso, a voz profética é tremenda, diz assim, e chegando se tocou o esquife. Aquilo, tocar no caixão, gente, não se podia. A lei de Moisés dizia que não podia tocar no morto, nem no que carregava o morto. Diga para quem está do seu lado assim, Jesus não tocou no problema, mas tocou naquilo que levava o sonho. Ele não tocou no morto, ele tocou naquilo que levava o sonho. Jesus vai tocar naquilo que está atrapalhando você. Se é bruxaria, ele vai tocar hoje, a bruxaria vai parar. Aleluia. Quem crê nisso aí, diga glória a Deus. Ele não toca no defunto, ele toca naquilo que leva o defunto. Ele não toca no problema, ele toca naquilo que causou e que leva o problema. Então qual é o seu problema? É o medo, ele vai tocar no medo hoje. Qual é o teu problema? É autocomiseração, ele vai tocar e vai te tirar de dentro desse caixão, aleluia. Amém? Na hora que ele toca no caixão, para o enterro. Aí diz aí, ó, e os que levavam pararam. Os que levavam, pararam. Diga para quem está do seu lado assim, hoje, só com a gente aqui, legiões de demônios pararam no mundo espiritual e não levaram mais o nosso cortejo de dores e de trauma, de medos e etc. Não levarão mais. Amém? Levante sua mão e diga glória a Deus. Ele tocou naquilo que levava o teu sonho. Ele tocou naquilo que levava o projeto de vida daquela mulher, projeto de sonhos daquela mulher, projetos de futuro daquela mulher. Era o caixão
que levava. O que está levando teus sonhos? O medo, a insegurança, a autocomiseração, a autossuficiência, aos altos, ele vai tocar. Quando ele tocou em mim, ele falou para mim bem claro: Paulo, eu sou o Jesus da tua mãe, e eu coloco minha mão sobre a tua cabeça, e eu te liberto das drogas, eu te liberto da doença, e eu vou te constituir profeta e apóstolo. Aleluia, aleluia. Ele tocou, acabou. Quando ele tocou, o enterro parou. Olha, aqui está bem claro, para andar bem rápido aqui. Chegando, tocou o esquife, e os que levaram pararam. Aí ele vai falar com o morto. Como é que se fala com o morto? Você é tão bonitinho. Apesar que todo mundo que morre fica bonito e sempre está sorrindo. Gente, ele olha, o enterro para, o cortejo para, parou tudo. Carga de maldição, carga de tudo. Ele olha para dentro, ele não toca no problema, no morto. Ele toca naquilo que leva. Ele toca naquilo que está levando o sonho. Ele olha para dentro daquele caixão e diz assim: rapaz, levanta-te, eu estou te ordenando, levanta-te, eu te dou uma voz de comando, eu estou liberando uma voz profética no mundo espiritual, a morte está anulada. Aleluia, aleluia. E quando ele falou isso, a voz dizia: eu te ordeno, levanta. Uma coisa que me chama a atenção aqui é que este moço se assentou e fez o quê? Começou a falar. Meu Deus do céu. Você imagina o que é que esse moço falou? Se ele já era um moço, um rapaz de 18 a 21 anos, com certeza. Senão não chamava de moço. Se ele fosse um pecador daqueles como eu era no passado, morreu e foi para o inferno, ele estava dizendo: Senhor, eu estava na chama de fogo, Satanás já estava sentado na minha cabeça, me empurrando para baixo, demônio me agarrando, e de repente uma voz chegou lá: rapaz, levanta-te. E eu voltei. Ou se ele fosse santo como eu sou hoje, e foi para o céu, estaria dizendo: Senhor, eu estava no paraíso, e de repente a voz chegou e disse: rapaz, levanta-te. Aleluia, aleluia. O testemunho desse moço vai mudar a história. É o teu testemunho que vai mudar a história. É o teu testemunho que vai levar a multidão a clamar: levantou um profeta em nossos dias, aleluia, amém? É no teu testemunho que alguém vai dizer: Jesus verdadeiramente é o Senhor. Porque toda a multidão que estava ali, diz assim, o moço levantou, disse, e o defunto se assentou e começou a falar no verso 16, 15 é melhor. E começou a falar. E quando o moço falando, testemunhando, dizendo a mudança que aconteceu, ele restituiu a mãe dele. E aí o povo começou a gritar: Deus visitou o seu povo. Tecalabasubiás. Olha só, Deus todos se apoderou um temor sobre todos e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Uma voz profética vai fazer o mundo inteiro dizer que Deus visitou o seu povo. Deus visitou a tua casa, Deus visitou a tua família, Deus visitou a tua empresa, Deus visitou teus sonhos. Você crê nisso? Aleluia! Um grande profeta se levantou e correu a sua fama por toda a Judeia, por toda a terra e circunvizinhança. Judeia, toda a terra e todas as cidades vizinhas. Deus
visitou o seu povo. Uma voz profética. Acaba tudo. A multidão que vem com ela agora está dentro da multidão de Jesus. Todo mundo dizendo, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. O defunto que estava lá dentro daquela barra, dentro do caixão, de repente está em pé, andando de um lado para o outro, todo mundo abraçando. O que aconteceu? Olha, eu estava num lugar assim, assim, assim. Eu estava assim, assim, assim. Eu estava e de repente a voz dele chegou lá e disse, rapaz, levanta-te. E eu fui ordenado a voltar. E eu estou aqui para dizer que só o Senhor é Deus. Que a voz dele chega até o silêncio dos mortos. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Para você construir um tempo profético. Construir um tempo de adoração. Levar pessoas a glorificar o Senhor. Quem sente que hoje precisa silenciar uma voz do passado na sua vida, sai do seu lugar, vem aqui na frente que eu quero fazer uma oração com você. Qualquer voz do passado, coisa que te falaram, te feriu e ainda hoje te machuca, hoje este cortejo vai parar, porque uma voz profética está se levantando para dizer, não chores mais. Não é não chorar o teu filho morto, mulher. Não é não chorar o teu marido. É o choro da história. É o choro da lactência. É o choro da infância. É o choro da adolescência. É o choro da juventude. É o choro da maduridade. É o choro da velhice. É o choro da história. Eu não quero que você chores mais. Eu quero limpar você. Oh, Palabassuri canturianda faz. Há uma unção, há um azeite profético nesta manhã. Oh Deus, oh Deus. O choro daquela mulher era um choro difícil de chorar. Era um choro que machucava. Era um choro que doía. Mas a dor maior não era choro do filho, era o choro da história. O choro de um fracasso contínuo. Pessoas que aceitam Jesus e dizem, o meu problema continua, minha dor continua, vez ou outra minha autocomiseração é mexida e tudo do passado volta para o presente e o meu futuro de vitória não chega. Não chores. Era uma voz diferente, era uma voz estranha, uma voz que não foi bem recebida no primeiro som, no primeiro momento. Não chores. Como? Como não devo chorar, meu filho morto? Como não devo chorar se está doendo? Como não devo chorar se todo mundo me diz, chora, 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 e uma voz me diz, não chore. Meu Deus, que voz é essa? Esta é uma voz profética. A hora que você entendeu o não chores, o teu sonho vai ressuscitar, teus projetos ressuscitarão, tua história vai começar de novo. Aleluia! E todos que pisam em você vão te colocar de pé e vão te aclamar. Quem estava te jogando fora da cidade vai te levar de volta. Aleluia! Eu não tenho o dia seguinte dessa história, mas eu queria ter o dia seguinte dessa história. Essa mulher andando dentro da cidade de Naim e todo mundo querendo tocar nela, falar com ela, estar com ela, ouvir dela a palavra não chores. Coloque sua mão sobre o seu coração agora
Eu vou fazer uma oração. Você não chores mais. Você não se autocomiseres mais. Você não se autoflagele mais. Você não se culpe mais. Você não é maldito, não é maldita. Você é restaurado em todo o seu ser. Por isso coloque a mão sobre o seu coração. Eu quero fazer uma oração simples. A oração simples. Jesus falou 2 vezes: não chores, e ao morto levante. Mas tem a voz do toque na barra, no esquife, no caixão. Tem a voz da restituição, que não aparece ali, mas ele restituiu certamente. Ele diz: mulher, todo o teu sonho ressuscita na pessoa do teu filho. Você vai ser avó, você vai ser bisavó, você vai ter uma família gloriosa. A tua semente vai voltar a produzir. Aleluia, aleluia. Eu estou ressuscitando a tua semente, mulher. Teus sonhos, mulher. Você vai ter teus netos nos braços. Você vai ver os filhos de teus filhos. Você vai ver a paz, aleluia. Você vai ter uma família. A voz da restituição, ela não está com som, mas ela está falando. 2 vozes é bem clara: não chores, moço, levanta-te. Estas estão claras, mas tem as vozes proféticas dentro disso tudo. Você está recebendo a restituição aí agora. Oh, valabassou de comanaba, xarabalaba, cheguenemanas. Oh, quero ouvir o som da tua voz. Eu quero ouvir tua voz. Eu quero ouvir tua voz. Quero ouvir, Senhor. Aqui. Quero ouvir o som da tua voz, Jesus, que fala comigo. eu quero E diz para tua voz. a semente ressuscitou. A semente rebrotou. Quero ouvir, Senhor. Eu quero ouvir tua voz. Eu quero ouvir. Eu quero ouvir Faz-me tua ouvir, voz. Senhor. Aqui, Ei, ei, ei. Jesus, eu quero ouvir tua voz. Eu quero ouvir tua voz. Vai curando, Senhor. Vai restaurando, Senhor. Vai recuperando, Senhor. Eu quero ouvir tua voz. Os membros verdade e vida nesta semana profética, Senhor. Faz-os ouvir, Senhor. Oh, Eu quero ouvir tua voz. Eu quero ouvir tua voz. Aqui, Jesus, e calabaxeira. É a cura, Senhor. É a voz da cura, Senhor. É a voz do milagre. É a voz profética, Senhor. A voz da restituição. A voz da redenção. A voz dos milagres. Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir. Levante a sua mão, igreja, e diga: eu quero ouvir. tua voz. Quero ouvir, quero ouvir.
Eu quero ouvir. Jesus, Eu quero ouvir, Senhor. Os inimigos silenciados. Oh, eu quero ouvir, Senhor. eu quero ouvir tua voz. Eu quero ouvir tua voz aqui. Levante a sua mão e diga glória a Deus. Adore ao Senhor. Que palavra cheia flores. Eu estou liberando um milagre. A semente está rebrotando. A semente está rebrotando. Obrigado, Senhor, porque hoje silenciam as vozes de maldição. Hoje, a multidão que atormentava, que declarava maldição e morte, se cala. E obrigado porque a multidão de anjos e de fiéis e de crentes que acompanham o Senhor estão dizendo: é um novo tempo. É um novo tempo. Obrigado porque a sua voz foi liberada hoje sobre a nossa vida. Obrigado porque a sua voz hoje foi liberada sobre a nossa vida. Voz de esperança, voz de ressurreição. Obrigado, Senhor. Declaramos que cremos nessa voz e viveremos um novo tempo profético na nossa vida. Toda maldição cessa hoje, juntamente com as vozes de maldição. E começa um tempo de bênção, juntamente com a voz de bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Levanta a mão e diga assim: eu creio. E eu recebo esse novo tempo liberado pela voz profética do Senhor. Glória a Deus. Amém, queridos. Aleluia. Aleluia. Queridos, imagino que vai ser a semana poderoso, né? Meu Deus. Hoje à noite eu quero pregar sobre encontros proféticos que mudam vida. Quero trazer um arrastão na Bíblia de pessoas que se encontraram com profetas e a vida mudou. Destinos foram liberados. Assim como ouvimos essa manhã, logo mais à noite espero você aqui. Tá? Será uma grande alegria poder recebê-lo. Tá? Você que está aqui, venha com expectativa, nutra seu coração. Aquilo que vai acontecer essa semana é algo especial demais. Deus está trazendo pessoas preparadas, a voz de Deus está com eles. Ainda temos algumas vagas ali do seu lado esquerdo e naquele fundo. Nós temos as últimas vagas do GPS. E queremos então que você venha até aqui e possa participar. Deus abençoe, vai na paz do Senhor. Até mais tarde, em nome de Jesus.